Olá, vamos continuar nosso tema deste mês. Estamos falando sobre o Evangelho da Verdade. E falar sobre o Evangelho é falar de mim mesmo, porque fui achado quando estava perdido. E o Senhor me trouxe a sua tão grande salvação, uma fé que me inspira e que me leva a crer, confiar de maneira plena, completa, absoluta. O Evangelho fala das boas novas. É uma grande novidade para aquele que estava perdido, sem rumo, mas agora, quando encontra Jesus Cristo, uma nova vida se lhe acontece. Um novo tempo, antes sem Deus, agora com Deus. Antes sem fé, agora com fé. Antes sem a vida de Deus, agora com a vida de Deus. Antes sem a operação do Espírito Santo, agora pela operação do Espírito Santo, sendo agraciado. A graça de Deus revelada na minha vida. Podemos falar do Evangelho de maneira incansável e podemos retratar a beleza do Evangelho. Hoje queremos falar sobre a epístola de Paulo a Filemão. Uma epístola diferenciada. Uma das pequenas cartas escrita por Paulo, mas que apresenta um ensino especial. Essa carta é uma imagem de Cristo como Redentor. A carta de Paulo a Filemão é uma imagem de Cristo como nosso Redentor. Paulo estava disposto a pagar o preço para salvar a vida de Onésimo, assim como Cristo pagou o preço na cruz para nos libertar da morte eterna. Assim Paulo expressou no verso 17: recebe-o como a mim mesmo. Paulo lembrando a Filemão que foram aceitos no amado. Quem era Paulo antes de encontrar Jesus e Paulo depois que encontrou a Jesus. Quem era Filemão sem Jesus, mas agora, chegando ao conhecimento da verdade, Paulo ministrou a Filemão, ele aceitou Jesus como Senhor e agora traz esta lição especial para nós nesse tempo. Então, o livro de Filemão, ele nos ensina que ao entrar para servir a Deus, a Igreja de Jesus Cristo, as pessoas tornam-se irmãos e irmãs no Evangelho. Filemão, capítulo 1, verso 16. E nós vamos entender que o princípio do discipulado em Cristo é o dever de ser misericordioso e perdoar o próximo. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, também uma nova vida nos é proposta. Uma vida onde nós precisaremos ser misericordiosos com aqueles que nos devem, misericordiosos com aqueles que nos ultrajaram, misericordiosos para com aqueles que foram injustos para conosco. O Evangelho é realmente uma nova vida, um novo tempo. E também aprendemos que é preciso perdoar o próximo. Então, Filemão, capítulo 1 e o verso 16 e 17, nós lemos assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Era uma intercessão
de Paulo a favor de uma intercessão de Paulo a favor do seu amigo, daquele que ouviu a palavra, e Paulo estava escrevendo a Filemon para que recebesse-o como fosse a si mesmo. Capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao amado Filemon, nosso cooperador, a nossa irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti, nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, e para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Jesus Cristo. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Olha o comentário que ele faz acerca de Onésimo. O verso 11. O qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora útil a ti e a mim. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Onésimo era um escravo pertencente a Filemon. Onésimo havia fugido, e é possível que tivesse levado consigo alguns bens do seu senhor. E não se sabe como ele chegou até Roma, e ali Paulo o evangelizou. Ele teve contato com Paulo, se converteu, e mediante o ministério do apóstolo, Paulo agora escreve esta carta pedindo a Filemon que aceite Onésimo de volta, com bondade, amor e perdão. Que tempo especial! Personagens envolvidos em uma história extraordinária. Paulo, Filemon, Onésimo. Paulo, Onésimo e Filemon. Como Paulo intercedeu pela vida de Onésimo e como ele buscou ao Filemon para que ele o recebesse. Era um escravo fugitivo, era um homem que tinha dívidas a pagar e, segundo a lei do seu tempo, por tudo aquilo que ele havia praticado, ele seria levado à morte. E Paulo agora estava escrevendo para dizer: não o faças tal, recebe-o como a mim, recebe-o no amor que você tem, do qual eu conheço o seu amor. E a igreja que está em tua casa, recebe Onésimo, torna a recebê-lo, agora não mais como um escravo fugitivo, mas como teu irmão. Que experiência! Onésimo estava sendo convidado. Não o recebe por força, mas por voluntário, como um irmão amado. Este é o ensino que queremos notificar a você hoje, como irmão amado. A mudança de figura tão explícita no apelo de Paulo a Filemon em favor de Onésimo. Podemos trazer para nós esta grande realidade. Irmãos, amigos que nos acompanham, nos assistem, este é o Evangelho da verdade. É o Evangelho que torna a realidade, que mostra a realidade. O homem estava perdido, sem salvação, perdido, digno de morte eterna. Mas agora aceitou Jesus e agora vem para a igreja e deve ser recebido como irmão.
Por isso nos chamamos de irmão uns aos outros, por causa da fé que temos em Cristo e porque somos levados por Cristo a uma vida como irmão na fé. Não mais como juízes um do outro, não mais como algozes um do outro. Esta é a beleza do Evangelho. Sabemos que esta beleza tem se perdido, porque muitos têm que não recebem o perdido em sua casa, em sua comunidade, por achá-lo desprezível. Mas todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador e têm dado provas desta nova vida recebida pela operação do Espírito Santo em seu ser, deve ser recebido como irmão amado, tratado como o irmão amado, como Deus traz lições para nós, não é? Então este livro de Filemão, ele foi escrito para que o escravo que havia roubado ao seu senhor, fugido, fosse agora converso, deveria residir, né, e permitir que a congregação da igreja se reunisse em sua casa, a casa de Filemão, e Onésimo se reuniu à igreja e se tornou um amado irmão no Senhor. Meu apelo é que você, que hoje está longe de Deus, aceite Jesus como teu Senhor e teu Salvador e se una a nós para uma vida em Deus, para com Deus, uma vida de irmãos que tem um só Deus, uma só fé, uma só esperança, um só amor. Ainda que você tenha cometido pecados dignos de morte, todavia, ao encontrar com Jesus e entregar a Ele seu coração, você será recebido como irmão e viverá como irmão na comunidade dos fiéis. É importante que a igreja esteja aberta para receber os que tomam a decisão de receber Jesus como Senhor e como Salvador. Paulo elogiou Filemão pelo amor que ele demonstrava aos santos. E agora ele diz, esse escravo fugitivo, você deve recebê-lo no mesmo amor com que você ama aos outros. Ele converteu ao Evangelho. E agora Paulo diz, recebe-o, não é? De volta, não como escravo, mas como irmão. Nós queremos receber você, não como escravo do pecado, mas como irmão, que por Cristo venceu o pecado. E se não for nesta comunidade, pode ser em outra, mas apelamos que outras comunidades tenham o mesmo amor para receber o perdido e colocá-lo em igualdade de vida com Deus. É tempo de estarmos com portas abertas para recebermos os perdidos que foram achados por Deus, que tomaram a decisão de voltar para Deus. Por isso, apelamos nesse tempo, falando do Evangelho da Verdade. O Evangelho da Verdade traz a você esta grande oportunidade. É possível começar uma nova vida em Deus. E os teus pecados, Jesus pagou o preço para que você, por meio deste perdão, possa viver uma nova vida. Não há pecado pelo qual Jesus já não tenha pago o preço. A sua morte na cruz foi uma morte que trouxe vida eterna e que o preço da culpa foi pago por Jesus. Os pecados foram expiados pelo derramar do sangue de Jesus. Eu quero realmente apelar que você não fique fora da graça de Deus, mas que você possa estar na graça de Deus. Você que se desviou, volte para o caminho que é Jesus. Você que está longe, volte para o caminho que é Jesus. Você que está inseguro, volte a ter segurança com Jesus.
Você que deixou de congregar, volte a congregar, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não devem as obras do diabo prevalecer, mas a graça de Deus permanecer na tua vida. É tempo de recomeçar. Onésimo estava perdido, fugido, e havia uma sentença de morte para ele. Talvez você também está fugindo de Deus e sabe que há uma sentença de morte para a tua vida. Mas se você vier para Jesus, toda dívida será quitada. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala que Jesus rasgou o escrito de dívida. Quando você vem para Jesus, as dívidas são todas pagas. Eu sei que muitos vão dizer para você, mas você é muito pecador, você tem muito a pagar. Na verdade, você não tem muito a pagar. Jesus já pagou o preço dos teus pecados. Você só precisa vir para Jesus, entregar sua vida a Ele e viver a vida que Ele tem para que você viva. Venha para Jesus, viva uma nova vida. Venha para Jesus, viva um novo tempo. Venha para Jesus e não seja um escravo fugitivo, mas seja um salvo, amado por Deus e amado pela igreja. Nosso convite é para que você que está longe se aproxime. Vem para Jesus, porque Ele está de braços abertos e a igreja do Senhor está de braços abertos. Assim Paulo escreveu a Filemon: Filemon, você tem muito amor. Eu conheço o seu amor e ouvi falar do teu amor. Recebe-o. É assim que pastores, diáconos, líderes e toda a igreja deve então viver. Receber aquele que vem perdido, mas agora perdoá-lo e deixá-lo viver uma nova vida. Não impeça as pessoas de vir até Jesus, mas abra a oportunidade, abra a porta para que eles possam vir. Nosso apelo é que você possa se reconsiderar a sua decisão. E ainda que você está sentindo perdido, vem para Jesus e comece a viver uma tão grande salvação que foi nos outorgada por meio da morte de Jesus Cristo. Este é o Evangelho da verdade, que fala ao homem do seu pecado, mas que revela Jesus Senhor, Jesus Salvador. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e tome posse da tão grande salvação que há por meio de Jesus. Amém.